Boa tarde, pessoal! Nessa aula de hoje, eu vou dar uma noção gráfica sobre derivada e integral para vocês. Esse é um assunto muito denso que quem for fazer um curso de engenharia, de ciências exatas, ciências da Terra, uma ciência da computação, vocês vão ver esse assunto mais a fundo. Para o nível que nós estamos focando, eu só preciso que vocês tenham ciência da interpretação gráfica desses conceitos, ok? Então, nessa aula, não vou ter praticamente nenhum cálculo matemático, vai ser tudo gráfico e vai ser suficiente para o nosso objetivo. Então, inicialmente, eu queria lembrar para vocês qual que é a definição de uma reta tangente. Se nós temos dois pontos em um gráfico, por exemplo, eu escolho esse ponto e esse ponto aqui, eu consigo traçar uma reta que eu chamo de reta secante, que é uma reta que passa por esses dois pontos. Eu não sou muito bom de desenho, mas espero que tenha dado para entender. Se esses dois pontos se aproximam cada vez mais um do outro, eu vou ter uma reta secante que fica cada vez mais próxima de somente tocar em um ponto do gráfico. Num caso extremo, em que esses dois pontos eles estão muito próximos, aí sim eu chego no conceito de reta tangente, que é a reta, é que eu não consegui fazer direito, é a reta que somente tangencia, toca o meu gráfico num único ponto. E esse conceito de reta tangente é o que vai motivar a gente a falar sobre derivada. O que vai ser a derivada, gente? Eu vou pegar esse mesmo gráfico, parecido, né, porque eu fiz à mão. Em um gráfico, eu vou colocar a função original. No outro gráfico, eu vou colocar os valores da inclinação dessa reta tangente. Eu vou chamar esses valores de f' de x. Então, vamos fazer vários pontos para a gente ter uma boa noção. Pontos que são fáceis. Olha aqui. Esse ponto, por exemplo, aqui a inclinação é zero, né? Porque eu tenho uma inflexão do meu gráfico. Então, eu consigo falar que aqui, mais ou menos nesse ponto, esse valor vai ser zero. Vamos pegar outro ponto que vai ser fácil. Olha aqui, esse aqui também vai ser zero, né? Porque a minha reta tangente ela vai estar praticamente na horizontal. Não dei conta de fazer, mas vocês entenderam. Uma coisa que as pessoas erram muito é falar assim, onde o gráfico passa no zero, o valor da derivada é zero. Não é. A gente tem que olhar sempre a reta tangente. Olha aqui. A reta tangente, nesse ponto, vai ter uma inclinação negativa, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui um valor negativo. Aqui nesse ponto, a reta tangente vai ter uma inclinação positiva. Então, eu vou colocar, deixa eu seguir aqui a minha linha, mais ou menos aqui, assim. E vejam que nesse ponto aqui, ela tem uma inclinação positiva, porém maior do que o outro ponto. Então, eu posso supor que a minha derivada aumentou aqui. Tá bom, gente? Vejam que se eu conectar esses pontos, eu consigo uma espécie de um gráfico que está indicando o que eu vou chamar de derivada da minha função, ok? Vou fazer vários exemplos aqui para vocês entenderem. Um exemplo mais simples de todos. Esse exemplo aqui é de um gráfico constante. A inclinação da reta tangente em qualquer ponto, ele será sempre o quê? Sempre zero. Então, para nossa alegria, o resultado, gente, também é uma reta horizontal que passa pelo zero. Essa aqui foi muito fácil. Outro exemplo da gente calculando graficamente a derivada. Se eu pego qualquer ponto de uma reta,
a inclinação da reta tangente vai ser o próprio valor da inclinação dessa reta. Ou seja, a minha derivada será um valor constante. Quanto mais inclinada essa reta, quanto mais a pique, maior o valor da minha derivada. Como aqui eu não estou colocando valores numéricos, né, eu não vou me preocupar com isso. Vou só falar que, olha, a minha derivada ela é constante. Outro exemplo, gente. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. É um seno. Como que eu faço a derivada do seno? Vamos lá. Os pontos fáceis, pessoal. Os pontos fáceis vão ser esses aqui, ó. O zero, né? Lembrando que, nesse ponto, a reta tangente é horizontal. Então, eu tenho zero aqui. Aqui, eu vou ter zero. Nesse ponto aqui, a inclinação da minha reta tangente ela é o quê, gente? Ela é negativa, não é? Então, eu vou colocar um ponto aqui negativo. Perfeito. Nesse ponto aqui, a inclinação da minha reta ela é o quê? Positiva. Imaginando que esse seno continua para sempre, tá, gente? É um seno infinito para todos os lados. É positivo, não é? Então, vou colocar aqui o meu ponto. Vamos ver aqui do outro lado. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver esse ponto. A inclinação aqui ela é o quê? Ela é uma inclinação também positiva. Então, vou colocar mais ou menos aqui. Vejam que se a gente completa esse gráfico, a gente vai obter algo mais ou menos assim, ó. Aqui, depois aqui. Que gráfico é esse, gente? Que eu obtive de azul para a derivada. Se esse gráfico em vermelho, o original, é o seno, esse gráfico aqui, ele é o cosseno. Olha aqui, a gente acabou de aprender, então, que a derivada de um seno ela é um cosseno. Vejam que a gente não fez nenhum cálculo matemático, né? Foi tudo gráfico. Então, revisando o conceito de derivada, antes de eu passar para a integral, a gente precisa, ponto a ponto, achar a reta tangente. Dessa reta tangente, a gente acha o valor da inclinação dessa reta e a gente faz um outro gráfico, só que agora o valor do eixo y desse gráfico será o valor da inclinação da reta tangente do gráfico original, certo? E eu fiz aqui os exemplos com vocês, alguns exemplos que eu julguei interessantes. Isso é tudo que nós vamos precisar saber sobre derivada, tá? Vocês tiveram aqui 2 meses de aula de cálculo 1 da faculdade em 8 minutos e 30 segundos, mas eu simplifiquei ao extremo. É só isso que a gente vai precisar saber de derivada. Nós vamos precisar também de um outro conceito, e para introduzir esse conceito, eu vou precisar falar de áreas sobre as curvas. Imagina que eu tenho aqui uma curva dessa. E eu vou começar aqui do zero. Imaginem que eu queira calcular a área sob essa curva. Então, eu começo calculando aqui, ó, essa área. Vejam que essa área vai crescendo, crescendo. Ó, cresce, mas aqui ela cresce menos, mas continua crescendo, 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 crescendo. E chega aqui num ponto que essa área é negativa. Quando a curva passar para a parte inferior do meu gráfico, eu vou contar como área negativa. Então, aqui, ó, decresce, decresce, decresce. Aqui continua decrescendo, mas decresce mais devagar. E depois continua somando. Aumenta, aumenta, aumenta. Está vendo que da mesma forma com que eu fui passando a reta tangente e obtendo valores, eu consigo um novo gráfico a partir desse original, fazendo o traçado da área total sob esse gráfico original. Vamos formalizar esse conceito, então.
O que eu faço com uma integral? Dado um gráfico, aqui eu peguei o gráfico mais fácil de propósito, eu vou criar um gráfico cujos valores no eixo y serão a área sob a curva do meu gráfico original. Então, imagina aqui, gente, no ponto 0, a área até aqui é 0. Só que quando eu ando um pouco, vamos supor que eu andei até esse pedaço aqui. O que acontece? A área até esse pedaço vai ser dado pela área desse retângulo aqui. Então, essa área vai ser dada por uma altura constante, que eu vou chamar de h, vezes um x, ou seja, a área vai ser h vezes o tanto que eu andei. Isso aqui, gente, não é a fórmula de uma reta? Então, como que fica a minha integral dessa função constante? Bom, é uma reta. Dependendo do valor aqui da altura da minha reta original, eu vou ter aqui mais ou menos inclinada. Como eu não estou pondo números, assim está uma ótima representação. Então, a gente consegue, a partir de um gráfico, criar um outro gráfico derivado, cujos valores no eixo y representam a somatória da área sob a curva até aquele ponto, levando em consideração essa questão de áreas positivas e negativas. Vamos fazer um exemplo um pouco mais complicadinho. Eu tinha feito um exemplo com uma curva constante. E agora com uma reta, gente. Bom, o primeiro ponto, imagino que é fácil aqui, né? Quando eu estava no 0, a minha área era 0. Tudo bem. E aí, quando eu estiver num ponto x aqui qualquer, qual que vai ser a minha área? Aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho de geometria básica. Qual que é a área de um triângulo, pessoal? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, o tamanho da base, olha aqui, ó, a área vai ser, qual que é o valor da base? É x. Qual que é a altura? A altura vai ser o meu valor de y. Só que como isso aqui é uma reta, eu vou dizer que essa reta, a equação dela, é dada por AX, em que Azinho é uma inclinação, né? Então, a área AX, tudo dividido por 2. Quando a gente acha, então, esse valor, olha o que aconteceu, gente. A área é uma parábola. Então, a minha integral de uma reta... Opa, apaguei mais do que devia. A integral da minha reta, ela é o quê? Ela é uma curva em forma... Não ficou bonita, não. É uma curva em forma de parábola, tá bom? Observem um pouquinho esse exemplo. Eu acho que esse exemplo ele é crítico para você saber se você entendeu ou não o conceito de integral, tá? Vamos falar agora da relação entre derivada e integral. Para isso, eu vou pegar um caso bem simples. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui minha função original em vermelho. Eu vou desenhar a derivada dela em azul e depois eu vou fazer se eu achar minha cor, em verde, a integral, mas eu vou fazer a integral não da função original, mas eu vou fazer a integral da minha derivada. E por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão ver que vai acontecer uma coisa bem interessante. A gente já viu anteriormente que a derivada de uma função linear, ela é o quê? Ela é constante. Então, uma função constante. Ótimo. Fiz aqui a minha... Pensando que essa curva continua para sempre, tá, gente? Então, essa aqui é a minha derivada. Mas a gente viu também que a integral de uma função constante é o quê? Era uma função linear. Deixa eu tentar de novo. Fazendo esse exemplo, o que eu percebi, gente? Eu aprendi que a integral da minha derivada, ela dá a minha função original. Olha que coisa! Então, qual que é a lição que eu quero que vocês tirem desse exemplo super simples que eu fiz?
integração e derivação são processos inversos. Um desfaz o que o outro fez. Então, aqui, pessoal, isso aqui é por meio de um exemplo, mas eu estou falando para vocês que isso se generaliza. Espero que essa aula tenha sido tranquila, eu tentei não usar quase nada aqui de matemática, ficar só na parte gráfica. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque nós vamos construir circuitos com amplificadores operacionais que vocês terão que conhecer esses conceitos aqui. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por ter assistido, até mais, falou e tchau!